ao Pensar Contabilidade. Eu me chamo Juliana Maurília Martins e serei a sua instrutora nessa trilha que eu falarei sobre noções introdutórias a respeito das adições, exclusões e controles no lucro real. Obviamente poderíamos ficar horas falando sobre esse assunto, é um assunto muito rico, muito denso, muito profundo. A minha ideia é então dar umas pinceladas, trazer alguns conceitos básicos, mas sem ser rasa. Então eu vou mostrar para vocês alguns cuidados que a gente tem que inclusive tomar no LALU, no LACS, lá dentro da ECF, para que essas adições, exclusões e controles sejam feitos com sucesso, e as compensações também, Não coloquei ali compensações, mas eu também vou dar uma pinceladinha a respeito das compensações. Então bora lá, sem perder tempo. Se você quiser saber depois mais sobre o meu trabalho, não vou ficar aqui falando sobre o meu currículo na parte inicial, porque a gente precisa focar no conteúdo, mas no final desse material tem um pouco sobre o meu trabalho. E tem lá também alguns links, se você quiser seguir nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, tem todos os meus contatos no final do material. Então, bora lá falar sobre lucro real. Existem dois tipos de lucro real. A minha intenção não é aprofundar muito nessa parte, até porque nós temos apenas 1 hora para focar em adições, exclusões e compensações, mas eu preciso falar sobre isso de forma breve para poder introduzir esse conceito de adição, exclusão, compensação, controle, O lucro real, ele consiste na apuração do imposto de renda e da contribuição social com base no lucro. Então, o lucro e a contribuição social, elas serão feitas ali, então, com base no lucro líquido. E o que é esse lucro líquido? O lucro líquido, bom, se a gente for pensar o que é lucro, é receita menos custo menos despesa, o que a gente aprende na faculdade, lá de ciências contábeis, E aí a gente chega à conclusão que o lucro é o resultado, então, das receitas menos custos e menos despesas. Em tese, se a gente for parar para pensar, a tributação deveria ser sobre este lucro, certo? Pois é, não é bem assim. E por isso que se diferencia lucro contábil de lucro fiscal. Porque na contabilidade, todas as receitas, custos e despesas que você tiver, você vai contabilizar para chegar nesse tal lucro contábil. Só que para efeito fiscal, nem toda receita, nem toda despesa vai ser aceita, ou nem toda receita ou toda despesa vai ser aceita naquele momento. Vai ter situações em que uma despesa não é aceita para fins fiscais como uma despesa, nem agora, nem em nenhum outro momento, e tem situações em que aquela despesa não é aceita agora, mas poderá ser aceita num outro momento. Então, é muito importante que quem vá fazer o estudo do lucro real tenha uma boa base sobre contabilidade, sobre o que se contabiliza, quando contabiliza e como contabiliza. Porque a legislação do imposto de renda, a legislação do lucro real, não tem o ânimo, não tem o desejo de mandar, de dizer que você não deve contabilizar. Não é isso. De modo algum ela está te dizendo, não contabiliza essa despesa ou não contabiliza essa receita. Não é essa a ideia. A ideia é, ok, você contabilizou, porque para efeito contábil isso é uma receita ou isso é uma despesa. Entretanto, para fins tributários, isso aqui não vai ser aceito nem agora nem nunca, ou não vai ser aceito agora, mas poderá ser aceito no futuro. Eu vou falar mais pra frente para vocês sobre as tais adições definitivas e adições temporárias, exclusões definitivas e exclusões temporárias. Tem a ver com essa questão de eu estar falando agora, de que não é aceito agora, mas será aceito no futuro. Tem a ver com essas questões de adição e exclusão temporária. Mas o que você precisa saber então, num primeiro momento, é que você precisa separar aqui, o seu cérebro em 2 pedaços, tá? Eu costumo brincar com o pessoal que está estudando lucro real e dizer, do lado esquerdo pensa em contabilidade, do lado direito pensa no tributário, depois a gente junta tudo. Como assim, Juliana? A contabilidade não tem o poder de mudar a tributação, assim como a legislação tributária não pode interferir na forma de contabilização. Como assim? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bacana a respeito disso, que é a questão da tributação das construtoras e incorporadoras, que se dá pelo regime de caixa. A gente tem uma legislação que diz que a tributação
é pelo regime de caixa, ainda que você seja do lucro real. Né? Então, o lucro real tem por regra a tributação por competência, mas existem algumas situações específicas que a tributação é pelo regime de caixa. E aí, o que acontece? No caso da contabilização, a contabilização segue o tal progresso físico da obra. Então, se você vender, por exemplo, um apartamento, né, que está pronto por R$1 milhão, você vai contabilizar a receita de 1 milhão, considerando que o apartamento já esteja pronto, né? Não vou complicar aqui e falar de obra em andamento, porque daí o nível de complexidade aumenta e a intenção aqui é ser o mais básica possível para que você compreenda essas adições e exclusões. Então, vamos lá. Eu vendi um apartamento pronto. O que me diz a antiga NBCTG 17, a NBCTG 30 e a atual NBCTG 45, né, que fala aí sobre contabilização de receitas? Ela fala, então, nesse caso, que eu contabilizo a receita de 1 milhão e vamos supor que o custo dessa unidade vendida seja de R$500 mil, tá? Então, contabilizei lá o custo de 500 mil. Então, o lucro que eu tive nessa operação foi de 500 mil. Só que para efeito tributário, a gente vai considerar aquilo que foi recebido, né? A tributação é por regime de caixa. Então, se eu não recebi nada ainda dessa unidade que eu vendi, eu não tenho em relação a essa unidade base ainda para tributação. Perceba que a legislação tributária, ela não vai dizer, olha, não contabiliza como receita porque ainda você não recebeu, ela nem pode dizer isso. Aí tem quem diga assim, mas tem um tal de REF. Não, gente, o resultado de exercício futuro já foi extinto, faz tempo, tá? Se a gente pegar pela Lei 11.638 de 2007, poderíamos falar em 12 anos já de extinção, mas nós já tínhamos normativas anteriores a essa que já diziam que o REF não existia, tá? Bom, esse exemplo então mostra que para efeito contábil a receita é contabilizada porque a receita segue a regra da competência, ela é reconhecida quando há oferida, independente de quando vai ser recebida, mas para efeito tributário eu tributo a medida do recebimento. Outro exemplo clássico são as variações monetárias cambiais. Vamos pegar um exemplo então que talvez seja mais comum, que daí não é para uma atividade específica, né? Variações monetárias cambiais. Sabe quando eu faço uma operação em dólar, em euro ou em outra moeda? Eu comprei mercadorias do exterior ou eu vendi serviços para o exterior. E aí, essa operação foi precificada em dólar. Então, você vai reconhecer um direito, caso você tenha vendido um serviço, né? Ou uma obrigação, caso você tenha comprado alguma coisa do exterior, tá? Então, pode ser tanto um direito quanto uma obrigação. E aí, quando eu registro, vamos supor que foi uma obrigação, tá? Quando eu registro uma obrigação de pagar o equivalente a 100 mil dólares, eu registro isso em reais. O que acontece é que à medida que os meses vão transcorrendo, o dólar, né, a moeda, ela vai oscilando. Então, se hoje eu devo o equivalente a 400 mil reais, pode ser que mês que vem, com a oscilação da moeda, ao invés de dever 400 mil, eu devo 420. Porque agora, para eu pagar 100 mil dólares, eu teria que desembolsar 420 mil reais para poder quitar esses mesmos 100 mil dólares cuja dívida eu contraí no mês passado. Então, essa diferença da moeda que eu registro mês a mês, né, então pela competência, ela não necessariamente vai ser tributada pela competência. Eu tenho daí na legislação tributária a opção de escolher como forma de tributação o regime de caixa para as variações monetárias cambiais. E aí a gente tem uma diferença aqui do momento em que eu vou tributar. Então, contabilmente eu já tenho uma receita, mas tributariamente ela ainda não é considerada como receita. Então, eu estou trazendo só algumas breves pinceladas, alguns exemplos para que você entenda o porquê dessa história de adição ou de exclusão. E aí eu preciso que você se entenda, né, ou que você se comprometa a entender sobre contabilização. Não tem como entender o lucro real sem entender contabilização. Ué, Juliana, mas a regra contábil não é uma coisa, a regra tributária não é outra? É justamente por isso que eu preciso entender. Entendendo a regra contábil e entendendo a regra fiscal, eu sei exatamente o que fazer em relação às tais adições ou exclusões lá no livro de apuração do lucro real, tá? E aí aqui eu trago um esquema bem resumido, tá, gente? Obviamente que
Quando você for estudar o lucro real, você vai se aprofundar, você vai explorar melhor o que é o conceito de receita bruta operacional, o que são as outras receitas, né? Você vai aprofundar esses conceitos, tá? Mas o que a gente tem é o seguinte, no lucro real trimestral, a apuração já é pelo lucro real e ponto, que é representado de que forma? Como que eu chego nesse lucro real, nesse lucro fiscal? É o lucro contábil, com as adições e exclusões que a legislação tributária determina que sejam feitas e com as compensações também. Então, lucro contábil mais as adições menos as exclusões, eu chego no lucro antes das compensações, faço as compensações que eu ainda vou explicar o que são, tá? Para chegar no tal do lucro fiscal. E é sobre o lucro fiscal que eu apuro, então, o imposto de renda, 15%, e a contribuição social, 9%, tá? A ideia, resumidamente, é essa. No lucro real anual, eu tenho duas formas de apuração ao longo do ano, porque embora o lucro real seja anual, existe na legislação uma obrigatoriedade pelos recolhimentos mensais, ou seja, eu preciso fazer recolhimentos mensais obrigatórios, seja pelo balancete de suspensão-redução. O balancete de suspensão-redução, ele segue essa mesma sistemática que eu acabei de explicar, que é lucro contábil mais adição, menos exclusão, né? Aí e diminuídas as compensações, chega no tal do lucro fiscal. E o cálculo baseado na receita bruta é um cálculo que se assemelha muito ao do lucro presumido. Não é igual, não é a mesma coisa, mas lembra muito o cálculo do lucro presumido, onde eu pego a receita bruta operacional do mês, vezes o percentual de presunção, que pode ser 1,6%, 8%, 16%, 32% ou 38,4%, dependendo da atividade. Chego na base presumida, né? Adiciono as outras receitas e chego na base de cálculo. E aí aplico lá a alíquota do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu passei os percentuais de presunção para o imposto de renda, né? Para a contribuição social, os percentuais lá de 12% ou 32%, conforme o caso, ok? E aí você vai intercalando, você pode intercalar, inclusive, você pode fazer o ano todo, na verdade, pela suspensão-redução, o ano todo com base na receita bruta, ou pode intercalar e fazer um mês com base na receita bruta, um mês com base na suspensão-redução, mas no final do ano, inevitavelmente, você vai ter que fazer o cálculo com base no lucro fiscal. Ok? Que é esse lucro que parte do lucro contábil, a gente faz as adições, faz as exclusões, faz as compensações e chega no tal do lucro fiscal. Bem, e aí a instrução normativa 1700 de 2017, é importante que você anote essa instrução, tá? Instrução normativa 1700 de 2017 e mais o regulamento do imposto de renda, né, que é o decreto 9.580 de 2018, eles vão falar então sobre essas questões de adição, exclusão, compensação, controles e etc, tá? E eu quero que você perceba especificamente essa parte que eu grifei aqui, que ele fala, né, então que a gente tem que ter no livro de apuração do lucro real, no LALUR, no LACS também, eu não coloquei aqui o LACS, mas no LACS também, a contabilização não, desculpa, a escrituração, ou seja, o registro desses ajustes de adição, exclusão, com a identificação da conta analítica do plano de contas que deu origem a essa adição ou exclusão. Então, a gente já tem a ECF, né, desde o ano calendário de 2014, e essa escrituração contábil fiscal, ela se baseia na ECD, que é a escrituração contábil, a contabilidade da sua empresa. Então, a gente traz a contabilidade da sua empresa na ECD para dentro da ECF, certo? Na ECF, demonstra balanço patrimonial e demonstração de resultado através das contas referenciais, daquele plano de contas padrão da Receita Federal, mas na hora de fazer as adições e exclusões, a conta que eu preciso indicar para a adição ou para a exclusão não é a conta referencial, é a conta contábil. E como que a gente faz isso dentro da ECF? Quando você vai na ECF, você vai procurar lá pelo LALUR ou pelo LACS, né, pela parte A do LALUR e do LACS, você vai ter 330 contas, 330 linhas de adição e de exclusão, tá? Então, para atividade em geral, 330, para atividade rural, outras 330. Então, dá ao todo aí 660 linhas de livro de apuração do lucro real. Isso significa que você não vai fazer a adição
tudo num lugar só. Tudo que eu tenho para adicionar eu vou fazer como outras adições. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. A gente tem, então, essas 330 linhas. Sugiro que você baixe no site do SPED. Bota lá no Google, SPED. Aí você vai entrar no site do sped.gov.br, né? E você vai baixar as tabelas dinâmicas da ECF. Mais especificamente, a tabela dinâmica no último layout que saiu, né? Aí você baixa essa tabela dinâmica da ECF e dentro dela você vai encontrar o plano de contas referencial, enfim, vai encontrar várias tabelas, mas você vai encontrar o registro M300. E dentro do M300 tem a lista dessas 330 linhas de adição ou exclusão, tá? Então dá uma olhadinha lá no M300, você encontra. E faz uma análise com bastante calma, com bastante critério. Porque, por exemplo, aqui na tela de vocês eu botei, né? A variação cambial ativa, um lançamento de adição de variação cambial ativa. Seria apropriado eu fazer como outras adições? Se eu estou tendo uma variação cambial ativa, da qual eu preciso fazer a adição, existe linha específica para isso, que é a linha 15. Seria apropriado eu escolher uma conta chamada outras adições? Óbvio que não. Então, tomem o cuidado de fazer a parametrização dentro do teu software, ou mesmo que você faça a ECF na mão, de selecionar a linha correta para essa adição ou exclusão. E na hora que você vai fazer a adição aqui, perceba que tem ali escrito, contas contábeis. A gente tem 3 abas, né? A aba parte B, contas contábeis e processo. Aqui nas contas contábeis, o programa vai me exigir que eu selecione a conta contábil com a qual se vincula o saldo que eu estou adicionando. Juliana, todas as adições ou exclusões precisam ter vínculo com conta contábil? Nem todas, porém a maioria precisa. Tá, e como que eu sei qual que precisa ter vínculo e qual que não precisa? Nessa tabela do Excel, chamada Tabelas Dinâmicas, que eu recomendei você fazer o download lá do site do SPED, lá ela tem as explicações sobre cada linha de adição e exclusão e ela tem ao lado o tipo de vínculo. Tem o vínculo 1, 2, 3 ou 4, né? Vínculo com conta contábil, tem vínculo com parte B, tem outras que é vínculo com conta contábil e parte B, e a opção 4 que é sem vínculo nenhum, não tem nem com vínculo com parte B nem com parte A. Ô Juliana, o que é esse negócio de parte B? Calma, né? Eu nem cheguei lá ainda, louca, e já tá falando de parte B. Calma que a gente vai chegar lá. Mas a parte B do Lalur é onde a gente faz os controles, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. No que diz respeito à parte A e às adições ou exclusões, então, na maior parte das adições e exclusões será exigido vinculação, ou com parte B ou com conta contábil. Nas situações em que tem vínculo com conta contábil, eu preciso colocar qual é o número da conta contábil. Então, aqui não é o número da conta referencial da variação cambial, é o número da conta contábil, aquela conta que eu usei lá na ECD, aquele númerozinho. Então, percebe ali, 3.7.11.001, né? Esse númerozinho aqui que você vai selecionar, tá? Juliana, dá para fazer isso dentro da ECF? Dá. Aqui na ECF, então, eu falei para vocês que tem 330 linhas, né, de adição e exclusão. Tem tudo isso daqui. Então, não é possível que a tua situação vai ficar em outras adições ou outras exclusões. Tô brincando, né, gente? Tem situação que pode ser que fique, mas vamos combinar que vai ser a exceção da exceção da exceção, né? Só na hipótese de você olhar tudo que tem aqui, não, realmente, olha, não se enquadrou em nenhuma das linhas. Aí tu coloca em outras adições ou outras exclusões, tá? Então, aqui, vamos supor que fosse uma adição de uma despesa não necessária. Uma despesa incorrida pela empresa, mas que não é necessária para o exercício da atividade. Para fazer a adição aqui, é só clicar no botão de mais, caso o teu sistema não permita parametrizar, é só clicar no botão de mais, vai procurar pela conta contábil, tá? E vai selecionar e mandar adicionar. Então, vamos supor que essa conta aqui de material de uso e consumo não seja necessária para o exercício da atividade. Vamos supor que é essa conta aqui. É só clicar nela, mandar incluir mapeamento, e ela já traz o saldo para cá. Ela já transporta o saldo da conta para cá. Qual é a minha dica para você, tá? Se você identificar, né, que você tenha contas de adição ou de exclusão, eu recomendo
que você crie contas específicas dentro do teu plano de contas para essas adições. E quando eu falo para criar conta específica, eu não estou falando para criar a vala comum, para criar aquela conta dentro do plano de conta chamada despesas não dedutíveis. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso, por quê? Primeiro, porque a demonstração de resultado, ela deve servir ao usuário da demonstração. E ao usuário da demonstração, despesa não dedutível não significa absolutamente nada. Porque eu posso ter, por exemplo, uma despesa não dedutível que não foi necessária para o exercício da atividade. Eu posso ter uma despesa não dedutível que ela se tornou não dedutível só porque eu não tenho o documento hábil. E eu posso ter uma despesa não dedutível que foi, por exemplo, uma multa por infração de trânsito. Percebe que são coisas completamente diferentes? Então vamos supor que eu tenho uma despesa de viagem que em tese seria dedutível, mas como eu não tenho documento hábil, se tornou indedutível. Essa despesa de viagem, ela vai em despesa administrativa ou despesa de vendas, depende, né? Depende do tipo da viagem, qual foi a função, quem que foi viajar, pode ficar de repente em despesa administrativa, despesa de venda, despesa geral, depende. Agora, multa por infração de trânsito, ela vai ficar lá em despesas gerais, né? Dependendo também da atividade que você tem, provavelmente em despesas gerais. Mas o que eu quero te dizer é que são contas completamente diferentes. Eu não posso colocar o saldo ou o lançamento contábil dessas duas situações, desses dois fatos contábeis, para uma conta chamada despesas não dedutíveis. Até porque, quando eu precisar segregar aqui, que aí eu tenho uma conta específica para multa por infração e eu tenho uma conta específica para despesa não necessária, para despesa não dedutível, eu vou ter que separar aqui. Então, não só é recomendável que na contabilidade eu tenha conta específica, porque eu preciso dizer para o usuário da demonstração que aquilo foi uma despesa de viagem, que aquilo foi uma despesa por multa de infração de trânsito. Eu preciso dizer o que foi na demonstração de resultado. Então, além de ser importante para efeito contábil, né, é importante também para fins da ECF. Tá? Para a gente poder segregar aqui. Juliana, então como que eu faço para identificar que aquilo não é dedutível? Você pode fazer o seguinte, vamos imaginar que você tenha despesas de multa de mora, despesa por atraso no pagamento, multa compensatória, atraso na entrega de declaração e multa por infração de trânsito, infração tributária, multa por infração, tá? Você pode criar no seu plano de contas 3 contas: multa de mora, que vai ser sempre dedutível, multa compensatória, né, por atraso de entrega de declaração, que vai ser sempre dedutível, multa por infração, que não vai ser dedutível. Aí se você quiser, você pode colocar multa por infração, tracinho não dedutível. Mas percebe que tu não criou uma vala comum, que tu criou uma conta específica com o nome da conta? Da mesma forma, as despesas de viagem. Você pode ter lá, por exemplo, dentro do grupo de despesas administrativas, né? Aí tu tem lá as despesas com o pessoal e as despesas de viagem desse pessoal para fechar negócios. Dessas despesas de viagem, a maior parte delas atende às exigências para ser dedutível. Mas teve algumas ali especificamente que o cara esqueceu de trazer o documento, aí eu não vou poder lançar como dedutível porque eu não tenho documentação hábil. Então eu coloco despesas de viagens e eu posso criar uma outra conta, despesas de viagem, tracinho, não dedutíveis. Mas eu não deixei de criar uma conta específica, percebe? E também não lancei na vala comum de outras despesas ou despesas não dedutíveis. Eu crio uma conta específica. E aí, de que forma que isso vai me ajudar? Além de ser correto na contabilidade e me ajudar a trazer mais clareza na minha demonstração de resultado, ela vai super me ajudar na hora de fazer a ECF. Por quê? Porque eu vou ter a conta específica para selecionar aqui. Imagine você se eu tivesse feito o seguinte, criado uma conta única de multas e colocado multa de mora, multa compensatória e multa por infração de trânsito, tudo na mesma conta. Quando eu viesse aqui para colocar que eu preciso adicionar o valor que está nessa conta, vamos supor que a multa de infração tivesse sido só R$ 424,75. Aí eu viria aqui, eu estou adicionando só 424,75.
Percebe que ele muda aqui em cima, ó. Então, eu estou dizendo que eu não estou adicionando o saldo total da conta, eu estou adicionando parte do saldo da conta. Quando eu digo que eu estou adicionando parte do saldo da conta, eu preciso dizer quais são os números de lançamentos contábeis que se relacionam com essa adição que eu estou fazendo. Então, por este motivo, eu recomendo fortemente que você faça contas específicas para cada adição ou exclusão que você identificou. Então, identificou que aquilo vai ser uma adição? Já cria uma conta contábil específica para aquilo, dentro da sua demonstração de resultado, sem fazer vala comum. Dê um nome à conta, tá? Dê o nome correto à conta, pode até colocar do ladinho não dedutível, mas dê o nome à conta. Com isso, você adicionando o saldo integral da conta, não será necessário informar os números de lançamentos contábeis que se relacionam com aquela adição ou exclusão. Então, essa é a primeira noção que você tem que ter. Ô, Juliana, mas eu tô começando agora, nunca vi lucro real na minha vida, nem sei o que tem que adicionar ou excluir. Tudo bem, você não sabe, não tem problema, você vai saber, eu vou te dar o caminho para você estudar. Mas pelo menos você já sabe que isso existe, já sabe que existe forma de fazer, que é dentro do livro de apuração do lucro real, na parte A, ok? Beleza, então, voltando aqui, precisa então identificar, caso não adicione o valor total do saldo, né, da conta, precisa identificar os números de lançamentos contábeis. Por isso a minha dica é: crie no seu plano de contas contábeis específicas. E aí olha só como isso é importante. Tanto na Lei 12.973, se você pegar pela IN 1700 de 2017, está previsto lá que e na instrução normativa da ECF também, que atualmente é a IN 2004 de 2021, né? Ela fala lá que o LALUR e o LACS é a própria ECF, que a ECF é o LALUR e o LACS, né? Então, quando você deixa de fazer a ECF, você está deixando de fazer o LALUR e o LACS. E outra coisa, LALUR e LACS, então, contido dentro da ECF, você não pode ficar fazendo LALUR e LACS em Excel. Ah, não, Juliana, porque o que eu fazia, né? Lá no meu Excel, eu fazia detalhado. Tudo isso que você está falando aí, eu faço detalhado no meu Excel. Aí, quando chega dentro da ECF, no LALUR, eu faço uma adição em conta genérica. Então, colega, me desculpe, mas você não está fazendo LALUR e LACS de forma adequada. Você até pode fazer uso de Excel como uma ferramenta auxiliar, como uma ferramenta em paralelo, mas ela não substitui o seu LALUR e o seu LACS dentro da ECF. Isso tem que ser feito dentro da ECF, ali onde eu mostrei para você, dentro do LALUR e do LACS, tá? Se não for feita todas as adições, exclusões corretamente dentro do LALUR e do LACS na ECF, você pode ficar sujeito à multa, né, à penalidade por informação omitida, inexata ou incompleta, ou ainda, se for o caso da Receita Federal entender que tanto a contabilidade quanto o teu LALUR não permite ela identificar a base de cálculo do lucro real, ela pode entender que é hipótese de arbitramento de lucro, tá? Então, o buraco é mais embaixo. Tá, ok, eu falei que se tiver adição ou exclusão, é recomendável que tenha conta contábil específica, mas o que afinal eu adiciono, o que eu excluo, Juliana? Existe uma lista disso? Bom, existe. Até 2017 não existia, tá? Uma lista. Existia a legislação do imposto de renda, né? Pronto. Mas não existia uma lista, não existia uma tabela, não existia nada mais mastigadinho. Com a publicação da IN 1700 de 2017, a gente passa a contar com as tabelas de adição e exclusão que você vai baixar dentro da IN 1700 de 2017 no anexo 1, a lista de adições, e no anexo 2, a lista de exclusões. Então, você vai lá, vai baixar anexo 1 e 2 e vai utilizar ele como suporte para as adições e exclusões que você vai fazer no lucro real. E olha só que legal, dentro da listinha lá de adição e exclusão, ele vai te dizer, olha, essa situação aqui, ela é adição para o imposto de renda, mas não é adição para a contribuição social. Ah, tem isso ainda, Juliana? Nem tudo que adiciona para IR adiciona para a contribuição social? Nem tudo. E vice-versa, tá? Nem tudo que é adição para a contribuição social adiciona para o imposto de renda. A maior parte das adições coincide para os dois, tá? Eu diria ali que uns 95% coincide. Mas existem algumas situações específicas que
É uma adição para um e não é para outro, é uma exclusão para um e não é para outro. Como que você vai saber disso? Olhando esses anexos que eu te falei. É o ponto de partida, tá? Não vá olhar o anexo 1 e 2 e achar que seu estudo terminou ali. Dali você vai extrair o quê? Lá ele vai te dar qual é a base legal para você estudar, e aí você vai na base legal e faz a leitura, né? Faz o estudo, o aprofundamento daquele assunto, tá? Mas é um norte, né? Já é um horizonte para a gente começar o nosso estudo. Legal, então baixei o anexo 1, anexo 2, já tô vendo aqui o que é adição e exclusão. Outra dica, anexo 1 e 2, ele vai ter uma coluna falando sobre parte B. Ele fala, precisa ter controle na parte B? Sim ou não, tá? Quando eu for falar de parte B, eu volto nesse assunto, mas dá uma olhadinha lá. Legal, então nós temos aqui o resultado antes do imposto de renda da contribuição social. A gente vai partir do lucro antes do imposto de renda da contribuição social, certo? Para a base de cálculo do imposto de renda. Faz as adições, as exclusões. O que são adições? O que eu adiciono? Via de regra, quando a gente pensa em adição, a gente pensa em despesa contabilizada que não foi aceita pelo fisco. Como assim? Lembra da multa por infração que eu acabei de falar? Multa por infração é uma despesa que você contabilizou, porque de fato foi uma despesa na empresa, mas que o fisco não aceita. Por que não aceita, Juliana? Porque na legislação do imposto de renda está lá escrito que multa por infração não é dedutível. A despesa de viagem, né? A despesa de viagem, a gente vai adicionar. Por quê? É uma despesa na contabilidade? Você incorreu nessa despesa. Só que ela tem que ser adicionada porque naquela situação específica você não trouxe, você não teve, né, os documentos hábeis, os documentos aptos para comprovar aquela despesa. Então, por não ter o documento apto, você torna, né, essa despesa indedutível também, tá? Então, via de regra, a adição ela é representada por despesas que eu contabilizei, porque para efeito contábil é uma despesa, mas que o fisco não aceita, ok? Aí a gente faz uma adição. Existem também situações de adição de receitas que são exigidas pelo fisco, mas que ainda não foi contabilizada como receita. Por exemplo, aqui a gente pode ter aquela situação que eu falei da tributação pelo regime de caixa, né? E a contabilização por competência. De repente, essa receita já foi contabilizada. Vamos supor naquela situação da venda do apartamento, né? A venda foi em 2019, então a receita foi contabilizada em 2019, mas naquele momento não tinha base para tributação porque não tinha sido recebido, né? Aí 2020 você recebeu. Então aquilo ali é uma receita exigida pelo fisco e que não foi contabilizada. E aí, quando eu digo não foi contabilizada, não é que não foi naquele momento, ou seja, ela não foi contabilizada no mesmo momento em que ela é exigível pelo fisco. Pode ter a situação que ela não foi contabilizada mesmo, mas pode ter a situação que ela não foi contabilizada no mesmo momento. Então, ela foi uma receita contabilizada em 2019, mas em 2020 ela não está compondo o resultado contábil porque ela não é receita contábil em 2020. Isso já foi receita contábil em 2019. Mas para fins do lucro real, ela é tributável, ela é uma adição em 2020, tá certo? Então, essa é a ideia aqui das adições, ok? O que mais que nós temos? Exclusões. As exclusões, aí é o inverso, né, gente? A gente tem receitas que já foram contabilizadas, mas que o fisco diz que não precisa tributar ainda. Como assim, Juliana? Por exemplo, você tem uma floresta plantada, um ativo biológico, que é avaliado ao valor justo ao final de cada ano, tá? Aí você gastou lá 500 mil reais com a plantação da floresta, chegou ao final do ano, fez o laudo de avaliação ao valor justo, chegou à conclusão que o valor justo dessa floresta plantada é 800 mil reais. Aí esses 300 mil reais de diferença ali, você contabilizou como uma receita de ajuste ao valor justo, uma receita contábil. Só que o fisco diz que isso não precisa ser tributado ainda, desde que você controle isso em subcontas. Aí existe um controle que eu nem vou entrar no mérito disso hoje, tá? Mas caso você queira depois estudar, é um controle chamado de subconta, porque a gente tem controles no livro de apuração do lucro real, na parte B,
Mas existem, que esse eu vou mencionar, e existem controles que são feitos em subcontas. Aí quando o controle ele é em subconta, ele é feito através da própria contabilidade, numa conta contábil específica, ok? Mas o fato é que isso foi uma receita contábil, receita de ajuste a valor justo, que eu ainda não preciso tributar e por isso eu vou fazer uma exclusão dessa receita. Existem situações, por exemplo, como as subvenções de investimento, que são receitas de subvenção governamental, receita contábil, mas que é uma exclusão para efeito tributário, porque o fisco diz, ok, você teve uma receita contábil, mas não precisa tributar neste momento, não precisa tributar. Desde que, no caso da subvenção para investimento, desde que cumpridas as regras, você não precisa tributar nesse momento. No caso do ajuste a valor justo, aliás, você não precisa tributar nesse momento nem futuramente, desde que cumpridas as regras, né? No caso do ajuste a valor justo, não precisa tributar agora. Vai tributar quando? Quando eu vender a floresta. Tá? Quando eu vender a floresta, aí a gente vai ter a tributação. A gente também tem exclusão de despesas que são aceitas pelo fisco, mas não contabilizadas ainda como despesa. Como assim, Juliana? Por exemplo, você está utilizando para efeito contábil a depreciação com base no laudo de vida útil econômica do bem, conforme determina, né, a NBCTG, acho que é a 27, eu sempre confundo a 27 com a 28, gente. A NBCTG lá do ativo mobilizado. Ela fala então sobre depreciar conforme vida útil econômica do bem. Aí você pegou, comprou lá um caminhão, verificou que a vida útil econômica do caminhão na atividade da sua empresa ela é de 10 anos e está depreciando 10% ao ano. Então vamos supor que você está depreciando 20 mil reais ao ano, só que para efeito fiscal, como é 25% ao ano vezes o valor da aquisição, vamos supor que para efeito fiscal seria 50 mil. Então eu estou contabilizando 20, mas para efeito fiscal é aceito 50. Nesse caso eu faço uma exclusão de 30. É uma despesa que é aceita pelo fisco, mas que eu ainda não contabilizei como despesa, porque ao fazer o laudo de vida útil econômica do bem, do caminhão nesse caso, eu constatei que eu vou levar 10 anos para jogar essa compra, né, esse valor do caminhão, eu vou levar 10 anos para descarregar ele para o resultado. Enquanto para efeito fiscal, as taxas fiscais determinam 25% ao ano, que no caso seriam 4 anos, tá? Então, quando ele fala de exclusão de despesa aceita pelo fisco, mas que ainda não foi contabilizada como despesa, esse é um exemplo. Tem vários outros exemplos, né, gente? Mas esse é um dos casos, um dos exemplos. Feito isso, a gente chega no resultado líquido ajustado. Juliana, mas como que eu faço para saber quais são as adições e exclusões mesmo? Anexo 1, anexo 2 da IN 1700 de 2017. Hoje, é impossível, na verdade, né, estudar em 8 horas todas as adições e exclusões de lucro real. Eu diria aí que para estudar mesmo tudo, olha, vai com certeza para mais de 30 horas de estudo, de muito estudo, de curso, eu digo, né, de treinamento, tá? Fora o estudo que você mesmo vai fazer em casa. Então, a minha ideia não é encerrar isso aqui, não é liquidar o que tem que adicionar ou excluir, essa é uma tarefa para você fazer em casa, tá? Mas eu quero que você pegue a ideia da coisa, a dinâmica. Então, a adição é isso e a exclusão é em relação, então, ou a receitas que foram contabilizadas, mas que ainda não são exigidas, ou a despesas que já são aceitas, mas que ainda não foram contabilizadas, tá? Aí a gente chega no resultado líquido ajustado. Dele, eu posso fazer a compensação de prejuízos fiscais. Lembrando que prejuízo fiscal só tem quem é lucro real. Prejuízo fiscal é diferente de prejuízo contábil. Prejuízo contábil é aquele que está no PL, lá no patrimônio líquido. Prejuízo fiscal é aquele apurado na parte A do LALUR e do LACS e controlado na parte B. Então, eu preciso diferenciar. Até porque eu posso ter uma empresa com lucro contábil e prejuízo fiscal. Assim como eu posso ter uma empresa com prejuízo contábil, mas com lucro fiscal, ok? Compensados os prejuízos fiscais, nos limites que a legislação define, né, que ela define até 30% do lucro, a gente pode compensar o prejuízo até no limite de 30% do lucro, desde que esse prejuízo exista, né? Então, eu tenho um lucro de 100 mil, 30% de 100 mil, 30 mil. Se eu tiver um prejuízo fiscal controlado na parte B do LALUR, no equivalente a 30 mil, eu posso compensar os 30. Se eu tiver mais do que 30, compenso até o limite dos 30.
Se eu tiver só 20, compenso os 20, tá bom? E aí eu chego no resultado tributável, que é a base de cálculo para o imposto de renda e para a contribuição social. Esse resultado tributável é o que será demonstrado nas linhas 175 e 349 do M300, que é o LALU, e do M350, que é o LAX. Então é ali que você vai encontrar esse resultado. E esse tal de LALUR e LAX que eu estou falando o tempo todo, LALUR, LAX, o que é? O livro de apuração do lucro real, o LALU, e o LAX, que é o livro de apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, que lá dentro da ECF vai estar no seu menu, né, à esquerda, vai estar ali dentro, vai estar assim, desse jeitinho, ó, parte A, parte B, né, separadinho ali. E o que é a parte A e a parte B? Para que serve cada coisa? A parte A para as adições, exclusões e compensações, tá? A parte B para os controles. Controle do quê? Das adições ou exclusões temporárias. Ai, meu Deus, Juliana, tem isso ainda? Tem isso ainda. Calma lá. E a gente tem, então, o LAX, que é a mesma coisa. Parte A, adição, exclusão e compensação. Parte B, os controles daquelas adições ou exclusões temporárias. E o que são essas adições ou exclusões temporárias, Juliana? Aí eu trago aqui a Nazaré para me ajudar, né? Para ficar pensando aqui. Bom, a gente tem adição e exclusão definitiva. O que é uma adição e exclusão definitiva? Um negócio que eu adiciono hoje e pronto. A despesa não é dedutível hoje, nunca vai ser, então eu adiciono hoje, pronto, morreu. Por exemplo, multa por infração de trânsito. A multa por infração de trânsito não é aceita pelo fisco nem agora, nem no futuro. Tá? Então, como ela não é aceita em momento algum, é o que a gente chama de adição definitiva. Agora, o que seria uma adição temporária? Aquilo que a Receita Federal não aceita ainda como dedutível, mas aceitará em momento futuro. Por exemplo, você pode ter feito uma provisão de devedores duvidosos com base na taxa de inadimplência e provisão não é dedutível no lucro real, né? Salvo 13º e férias, que para efeito contábil a gente não utiliza mais a palavra provisão desde 2008, né? Então, contabilmente falando, nas demonstrações contábeis, você simplesmente chama de férias e 13º. Você não utiliza a palavra provisão, porque a NBCTG 25, no item 11, fala que provisão é aquilo que você tem razoável certeza de que vai acontecer. Eu não tenho razoável certeza de que eu já incorri em 13º e férias, tá? Então, é despesa incorrida. 13º e férias é dedutível na apuração do lucro real, né? À medida que você vai contabilizando ali 1/12, ela já é dedutível. Então, não tem que fazer nenhum tipo de ajuste, tá? Só tem que lembrar de, no plano de contas contábil, tirar a palavra provisão de lá. Como eu disse, a base legal disso é o item 11 da NBCTG 25, da Norma Brasileira de Contabilidade de número 25, tá? Bom, mas voltando para o lucro real aqui. PDD, provisão de devedores duvidosos. Você fez com base na taxa de inadimplência, percentual de inadimplência, por exemplo, e jogou para o resultado. Provisão de devedores duvidosos não é dedutível na apuração do lucro real, então eu faço uma adição. Só que existe uma regra lá no regulamento do imposto de renda que fala dos créditos incobráveis, né? Créditos vencidos no valor de até 15 mil, vencidos há mais de 6 meses ou acima de 100 mil, vencidos há mais de um ano. Enfim, ele vai definir lá quais são os requisitos para aquilo se tornar dedutível. Então, vamos supor que quando eu fiz a provisão de devedores duvidosos, eu ainda não tinha cumprido esses requisitos. Portanto, não é dedutível. Só que dali 2, 3 meses, né, completou a quantidade de meses, completei o requisito de cobrança administrativa ou cobrança judicial, ou seja, cumpri os requisitos. Se torna dedutível? Sim, se torna dedutível, tá? Então, é uma despesa que deve ser adicionada, mas é uma adição temporária. Ela não é uma despesa aceita agora, mas assim que eu cumprir os requisitos, ela vai se tornar uma despesa dedutível. Então, quando a gente fala em adição ou exclusão temporária, a gente está falando dessa situação. Mesma coisa, o ajuste ao valor justo da minha floresta plantada. Eu falei para você que era uma exclusão. Eu não preciso tributar agora. Mas quando que eu vou tributar? Quando eu vender a floresta. Então, ela é uma exclusão temporária. Porque quando eu vender a floresta, aquela exclusão que eu havia feito torna-se uma adição, tá?
Juliana, e como que eu sei aqui o que é adição ou exclusão temporária? Tudo o que demandar controle na parte B do LALUR ou em subcontas é uma adição ou exclusão temporária. Então, você vai pegar lá no seu anexo 1 e 2 da IN 1700 de 2017 e vai olhar, tem uma coluna, controle na parte B, sim ou não? Se nessa coluna estiver dizendo que sim, é porque tem controle na parte B. Se tem controle na parte B, é porque é uma adição ou uma exclusão temporária. Aquilo que for adição hoje, no futuro tornará uma exclusão. Aquilo que foi uma exclusão hoje, no futuro tornará uma adição. Lembrando que nem toda adição ou exclusão é temporária. A gente tem várias situações em que elas são definitivas, tá? Adição e exclusão definitiva. E o que acontece quando eu faço uma adição ou uma exclusão de uma despesa? Uma despesa que eu contabilizei e eu estou adicionando ou excluindo, né? Se for uma adição de despesa, toda adição aumenta o meu resultado tributário. Toda adição no LALUR aumenta o resultado tributário, tá? Se for uma adição definitiva, não tem controle no LALUR. Se for uma adição temporária, vai ter controle ou na parte B do LALUR ou em subcontas, ok? Porque vai haver a possibilidade, então, de uma exclusão futura, né? Se for uma exclusão de despesa, eu estou excluindo. Toda exclusão diminui o meu resultado tributável, certo? Toda exclusão diminui o meu resultado tributável. Legal. Se for uma exclusão definitiva, não tem controle na parte B nem em subcontas. E se for temporária, tem controle na parte B em subcontas. Então, vou deixar esse esqueminha depois para vocês utilizarem, né? Para auxiliar. Pegando então agora um exemplo, para trazer isso para uma coisa mais material, para uma coisa numérica, né? Imagine que isso aqui seja uma demonstração de resultado bem tosca, né, gente? Bem simplona, mas só para a gente poder entender essa dinâmica entre demonstração de resultado e livro de apuração do lucro real, tá? Então, nós temos ali uma receita líquida de 100 mil, despesas de venda de 30, despesas administrativas de 10 e eu tenho uma despesa de depreciação com um bem arrendado de 6 mil reais. O meu resultado contábil é 54 mil. E esse resultado contábil é o ponto de partida para o meu livro de apuração do lucro real. Então, a gente sempre vai partir do lucro contábil antes do IR da CSLL. Desse lucro contábil, a gente faz as adições ou exclusões que forem necessárias, tá? No caso aqui, a gente vai adicionar esses 6 mil reais de despesa de depreciação. Por quê? Porque a legislação do imposto de renda me diz que quando eu faço um arrendamento de um bem, um arrendamento mercantil financeiro, a depreciação desse bem eu não posso deduzir. E por que não? Porque a dedução vai ser pela contraprestação paga do arrendamento mercantil. Então, olha só que interessante. Contabilmente falando, quando eu faço um arrendamento mercantil financeiro, eu imobilizo esse bem e deprecio. Só que para efeito tributário, o fisco não aceita essa depreciação como dedutível. O que ele aceita é o que você pagou durante o ano a título de contraprestação de arrendamento mercantil. No final das contas, o valor vai dar o mesmo. O que diferencia, né, é o montante e o momento. Então, aqui, por exemplo, eu contabilizei o bem como arrendamento e estou depreciando. Pela depreciação, deu 6 mil reais no período, tá? Vamos imaginar aqui que tenha sido o ano calendário, deu 6 mil reais no ano calendário. Só que de contraprestação de arrendamento mercantil eu paguei 15 mil, total de 15 mil. Então eu adiciono 6 mil de depreciação e eu excluo os 15 mil de arrendamento mercantil. Por que eu faço uma exclusão dos 15? Porque esse pagamento de 15 mil do arrendamento não transitou pelo resultado. Quando eu comprei o bem, vamos supor que eu tenha comprado o bem por 60 mil reais, tá? Eu comprei o bem por 60 mil, debitei imobilizado 60 mil, creditei o passivo 60 mil. Aí eu tô pagando 15 mil ao ano, então eu vou levar 4 anos para pagar os 60 mil. 15 mil no primeiro, 15 mil no segundo, 15 mil no terceiro e 15 mil no quarto. Só que eu estou depreciando durante 10 anos. Então, o bem que eu lancei lá no ativo imobilizado por 60 mil, eu estou depreciando 6 mil ao ano. Estou levando 10 anos para depreciar. E esse 60 mil que está no meu passivo, à medida que eu vou pagando, eu vou baixando passivo e creditando banco. Esse 15 mil que eu paguei não transitou pelo resultado como uma despesa.
Só que isso é aceito como despesa para efeito tributário. Por isso que eu faço uma exclusão, tá? Então, adiciona a depreciação. É como se o fisco estivesse dizendo assim, ó, olha, para mim, para efeito fiscal, você nem precisava imobilizar esse bem, era só ir contabilizando por resultado que você vai pagando, tá? Só que contabilmente falando não é assim. Contabilmente falando, a gente tem, né, uma norma brasileira de contabilidade, a NBCTG 06, que exige a imobilização do bem arrendado e a depreciação desse bem arrendado, ok? Então é isso que você vai fazer aqui nesse exemplo. Esse é um exemplo então de exclusão, né? De exclusão, aliás, de adição de uma despesa e de exclusão da contraprestação paga. O que acontece se eu tiver uma adição ou uma exclusão de receita? Gente, mesma coisa, tudo que for adição, não importa se é receita ou despesa, adição aumenta o meu resultado tributável, tá? E exclusão diminui o meu resultado tributável. Se for definitiva, não tem controle. Se for temporária, controle na parte B ou em subconta. Ju, e quando que o controle vai ser parte B ou vai ser subconta? Via de regra, o controle é na parte B. Mas existem algumas situações que são subcontas e aí o regulamento do imposto de renda vai definir as situações que são subcontas, tá? Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas o regulamento do imposto de renda ele vai definir o que é subconta e o que é parte B. Quando for parte B, não vai em subconta. Quando for subconta, não vai em parte B. O controle é ou num ou em outro lugar, ok? Bacana. E aí, como que fica a questão da exclusão aqui? Peraí. Da exclusão dessa receita, né? Aqui na minha demonstração de resultado, eu estou considerando que a gente teve uma receita de método da equivalência patrimonial, quando é investida, né? Tem investimentos na investidora e ela é uma controladora ou uma coligada, né? Tem influência significativa. Essa controladora ou essa coligada fica obrigada ao método da equivalência patrimonial, ou seja, a registrar contabilmente o reflexo do patrimônio líquido da investida na investidora, ok? Então tá. Quando ela fez esse reconhecimento, então, ela debitou o grupo de investimentos e creditou uma conta de receita em R$23 mil. Só que o regulamento do imposto de renda, ele fala para mim que esses R$23 mil não é tributável, nem agora, nem no momento futuro. Na verdade, a gente vai ter tributação ou não, que é o ganho de capital, quando for vender essas participações societárias, essas ações, etc, né? Mas o resultado positivo do MEP, então, é uma exclusão, uma receita, né, que a gente vai excluir no livro de apuração do lucro real, tá? Então, faz aqui a exclusão dos 23 mil. Aí eu já aproveitei, né, para incluir mais um negocinho aqui na história, que não é uma exclusão, só para falar brevemente sobre os preços de transferências. O preço de transferência é um exemplo de adição que não tem vínculo com conta contábil nem com parte B. Eu quis colocar isso para ter um exemplo, né, proposital, para ter um exemplo de adição que não tem vínculo nem com conta da parte B, nem com conta contábil. O preço de transferência, gente, ele é praticado só por quem faz importações ou exportações com países que possuem tributação favorecida, o famoso paraíso fiscal, né? Ou com pessoas vinculadas no exterior. Eu faço operações com uma filial, sucursal controlada, com uma empresa do dono lá fora, da mulher do dono, né? Com pessoas vinculadas, tá? Aí, se eu estiver fazendo operações com pessoas vinculadas, eu preciso fazer um cálculo chamado de preço praticado e preço parâmetro. Então, o meu preço praticado foi, por exemplo, R$500 mil, mas o preço parâmetro da Receita Federal é 570. Essa diferença de 70, a Receita Federal exige que eu faça uma adição, porque ela quer que eu considere como se eu tivesse vendido por 570. Eu vendi de fato por 500, que é o preço praticado. Mas, pelos cálculos lá do preço de transferência, né, pelo preço parâmetro que a gente chama, eu cheguei em 570. Então, essa diferença, a Receita Federal exige que eu faça uma adição. Essa adição é feita simplesmente no LALUR. Eu não vou lançar na contabilidade 70 mil como receita, porque eu não tive essa receita. Eu vendi por 500, não vendi por 570, tá? E esse 70 também não tem vínculo com parte B, porque não é uma adição que eu faço agora e vou excluir no futuro. É uma adição definitiva, tá certo? Então,
essa é uma situação que a gente tem adição sem vínculo com conta da parte B ou com conta contábil, certo? E aí eu coloquei então ali o artigo 18, né, enfim, da Lei 9.430, coloquei ali o Decreto-Lei 1.598 para caso você queira depois ler a base legal sobre os exemplos que eu dei aqui de adição ou de exclusão. Para a gente já encaminhar para o final, então eu dei alguns exemplos de adição e exclusão. Lógico que, como eu disse, eu não tenho o objetivo de esgotar todas as adições e exclusões. Eu quero que você entenda como funciona essa dinâmica, certo? E espero que eu tenha sido clara, né? O que é uma adição, o que é uma exclusão, quando que a gente faz, como que a gente faz, né? O que é uma parte B, por que a gente faz controle na parte B. Então, o controle na parte B aqui, por exemplo, eu tenho... Vamos voltar aqui, ó. Do bem arrendado. Seria adequado fazer isso aqui, a parte B? Independente, tá? Nem se apega agora ao anexo 1 e 2. Depois você vai dar uma olhada lá. Mas independente disso, pensa, vamos refletir. Tem uma exclusão e uma adição para a mesma operação, não tem? Nesse caso, controle na parte B. Né? Uma exclusão que eu vou fazer hoje, que se torna uma adição no futuro, controle na parte B, tá? Eu lembrei agora de uma situação, porque assim, eu falei para vocês olharem o anexo 1 e 2, né, da IN 1700. Aconteceu só com uma situação específica, tá, gente? Mas é legal que vocês façam um confronto do anexo com os artigos da IN 1700. Porque eu lembro de uma situação específica em que no anexo dizia que não tinha controle na parte B, mas no artigo da IN dizia que tinha. Então, de tudo que eu vi, assim, foi bastante coisa, foi a única situação que eu peguei, mas só fica a dica, né, para vocês fazerem então um confronto do que está nos anexos 1 e 2 com o que está de fato na IN. Mas assim, de qualquer modo, faz essa reflexão que eu falei para vocês. Isso é uma exclusão hoje que vai ser uma adição no futuro? Ou isso é uma adição hoje que vai ser uma exclusão no futuro? Então tem controle. Falta descobrir se o controle é na parte B ou em subconta, tá? Porque tem situações que o controle vai ser em subconta. Bom, vamos lá. Compensação, para a gente finalizar o nosso esqueleto, a nossa espinha dorsal aqui do lucro real. Compensação, gente, não tem nada a ver com compensação de perder-comp, tá? Não tô falando de compensação de perder-comp aqui. A compensação que eu vou explicar agora, ela é feita diretamente no livro de apuração do lucro real e se refere exclusivamente aos prejuízos fiscais. Lembrando que prejuízo fiscal só tem quem é lucro real. Então, se você é lucro real, apurou prejuízo fiscal, você vai poder guardar esse prejuízo fiscal dentro da parte B do LALUR para usar em momento futuro. Né? Então, você vai lá dentro da ECF, ó, aqui, a gente tem... Deixa eu só fechar isso daqui, gente. A gente tem aqui, ó, parte B. Você vai criar a conta da parte B de prejuízo fiscal. Aqui, por exemplo, né, foi criada uma conta de prejuízo fiscal, foi colocado aqui que ela existe desde 2017 e que ela vem com um saldo de R$100 mil desde 2017. Quando eu vou consultar essa conta, por exemplo, aqui ó, em demonstrativos de saldo, ó, ela está mostrando para mim que eu tenho saldo de prejuízo fiscal operacional de R$100 mil. Posso usar esse prejuízo para compensar na parte A? Posso, no limite de 30% do lucro. E desde que 30% do lucro, vamos supor que 30% do lucro dê 130 mil. Aí eu só posso usar 100, né? Não posso usar 130. É até o limite do que eu tenho de prejuízo fiscal controlado na minha parte B. E como que eu faço essa compensação? A compensação é na parte A. Então, aqui na parte A, ó, quando você vem aqui embaixo, tá vendo que eu tenho aqui, ó, lucro real após a compensação do prejuízo, 188, aí depois tem aqui, ó, compensação do prejuízo fiscal do período, tá? Dos períodos anteriores da atividade em geral e da atividade rural. Então, eu tenho 188 mil de lucro, né? Vamos ver aqui. Quanto que daria 30% disso? 188.061 com 90 vezes 0,30. Ó, eu posso usar até o limite de 56.418,57. Eu não posso usar os 100 mil que eu tenho lá disponíveis. Só posso usar até o limite de 30% do lucro. E aí, como que eu faço isso?
É só clicar na linha de compensação, na linha 173, selecionar a parte B. Aí eu seleciono a conta da parte B que eu criei lá, né, que ela tá criadinha, e aqui eu vou fazer a compensação dos 54.418,57 e deixo marcada a crédito, a utilização do saldo para compensação. Salvo, coloco o histórico, né, compensação de prejuízo, imagina que eu tenho escrito aqui o resto, fecha, ó. Percebe que ele já atualiza o saldo? Eu tinha 188 mil de base de cálculo até então, fiz a compensação dos prejuízos fiscais que eu tinha e aqui eu tenho então o meu lucro real. Juliana, e como que eu sei que eu tive prejuízo fiscal? Quando eu tenho prejuízo fiscal, gente, ele fica assim, quer ver? Olha aqui o mês de janeiro. Ó, tá vendo? Ele fica com sinal de negativo. Na linha 175, ele fica com sinal de negativo. Então, se tu fechar o ano com prejuízo, tu vai fechar o ano com um valor negativo na linha 175. Aí o valor que tu tiver no encerramento do ano, né? O valor que tu tiver ali é o valor que a gente vai trazer para a parte B do LALU. Na verdade, a gente faz essa alimentação para todos os meses do ano que tem a abinha aberta aqui, ó, para todos os meses que tem suspensão redução. Mas o que vai ficar de fato, né, para a gente poder usar no ano seguinte, é a apuração de prejuízo no encerramento do ano, né? Então, se no final do ano eu olho aqui a linha 175, eu tenho um valor negativo aqui, é porque eu tive prejuízo. Aí eu jogo esse prejuízo lá para a parte B do LALU e no ano seguinte, ou quando eu voltar a ter lucro, eu vou poder usar esse prejuízo. Então, eu tinha um prejuízo aqui, ó, que vinha lá de 2017 e eu estou usando agora, aqui, diretamente dentro do meu livro de apuração do lucro real. Ok? Beleza, minha gente. Então, tá. Então, essa compensação ela é limitada a 30% do lucro e ela pode ser feita, então, com o saldo de prejuízo fiscal que eu tenho, né? Até o limite do saldo, certo? Outra coisa, Juliana, eu fui lucro real, depois eu fui lucro presumido, depois eu voltei a ser lucro real. O prejuízo fiscal que eu tinha, eu perco? Não. Lá em 2017 eu apurei esse prejuízo fiscal de 100 mil. 2018 e 2019 eu fui do lucro presumido. 2020 eu voltei a ser lucro real. 2020 eu posso usar esse prejuízo apurado lá em 2017 de 100 mil reais. Aí o que eu apurei de prejuízo no lucro presumido eu posso? Não, porque lucro presumido não apura prejuízo fiscal. Prejuízo fiscal é exclusivo de quem é lucro real, tá bom? Então esse prejuízo lá de 2017 eu posso usar agora. Tem limite, Ju, de 5 anos? Não tem limite. Na verdade, é a única situação que não tem aquele limite, né, prescricional lá dos 5 anos. Você pode ter um prejuízo apurado e demonstrado na ECF relativo ao ano calendário de 2014, por exemplo, e que você está usando agora em 2020. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, desde que você controle e demonstre, né? Você tem que demonstrar, controlar bonitinho na parte B. Aí a gente tem um outro detalhe, tá, gente, que é bem importante, que quase ninguém faz. Eu vou tentar resumir isso daqui para a gente poder finalizar o nosso estudo, que é a nossa noção sobre adição, exclusão, compensação e controle no lucro real. Existe uma exigência de que você segregue prejuízo fiscal operacional de prejuízo fiscal não operacional. O que ele fala que é prejuízo fiscal não operacional para fins do lucro real? Eu não estou falando aqui o operacional e não operacional da contabilidade, tá? Eu estou falando do não operacional para fins do lucro real. Ele considera como resultado não operacional aquela venda, aquela alienação do investimento, do imobilizado, do intangível com perda, a famosa perda de capital, ok? Então, quando você vender bens, direitos do seu ativo intangível, do seu imobilizado, né, do seu grupo de investimentos com perda, isso ali é considerado como um prejuízo não operacional, essa perda, né, é considerada como um prejuízo não operacional e a gente precisa segregar. Aí, o que está aqui no anexo 1 e 2, eu não vou ler para você, é só para você depois poder estudar. Eu coloquei aqui desenhado com valores para ficar mais fácil de entender. A hipótese 1 corresponde ao inciso 1 do slide anterior e a hipótese 2 ao inciso 2 do slide anterior, tá? Então, imagine que na sua demonstração de resultado você tenha uma perda de capital, um prejuízo não operacional de R$ 123 mil, ok?
e que na parte A do seu LALU você tenha chego num prejuízo fiscal de 153 mil na hipótese 1. Nessa situação aqui, a gente vai ter que reconhecer como prejuízo não operacional os 123 mil e o restante, os outros 30 mil, como prejuízo das demais atividades. Já vou explicar o porquê, tá? Hipótese 2. Na hipótese 2, o meu prejuízo fiscal foi só de 23 mil. Provavelmente, eu tive muitas adições no meu livro de apuração do lucro real, fazendo com que o meu prejuízo fiscal diminuísse, tá? Nessa situação, eu reconheço todo o 23 mil como prejuízo não operacional e R$0 como prejuízo das demais atividades. Por que eu preciso fazer essa segregação? Porque os prejuízos das demais atividades eu posso compensar com qualquer lucro que eu tenha. Lucro operacional, lucro não operacional, tá? Tanto faz. Agora, o prejuízo não operacional eu só posso compensar com lucro não operacional. Então quer dizer, Juliana, que esses 123 mil que eu estou controlando na parte B como um prejuízo não operacional, eu só vou poder usar para compensar lucros que eu tiver na venda de intangíveis, imobilizado, investimentos? Isso mesmo. Na prática, gente, a maioria das pessoas que eu conheço não fazem isso aqui. Isso, é antigo, tá? Isso aqui já desde o regulamento do imposto de renda lá de 99, né? Já é bem antiga essa regra. Mas, infelizmente, ou as pessoas desconhecem ou simplesmente não fazem, mas o correto é fazer essa segregação, tá? Então, o prejuízo das atividades em geral, tranquilo, você pode compensar no limite de 30%, obviamente, né? Agora, o prejuízo não operacional, a gente só pode compensar com lucro não operacional. E isso tá aqui, quando você vem na parte B, né? Eu tenho aqui uma conta de prejuízo fiscal operacional, tá vendo? E eu posso ter aqui, então, uma conta prejuízo não operacional. Vamos supor que o saldo também venha desde 2017. O código padrão da parte B, nesse caso, é o prejuízo fiscal não operacional, o código 1001, tá? Aí vamos supor que eu tenho lá 40 mil reais que vem desde 2017 como prejuízo não operacional. E salvo, né? Então, eu preciso segregar o prejuízo, como você pode perceber que é o prejuízo operacional do não operacional dentro da minha parte B do LALU. Aliás, tá? Na mesma tabela dinâmica em que você vai pegar as 330 linhas de adição e exclusão, você também tem lá as contas padrões da parte B e a correlação das contas da parte A com as contas da parte B. Recomendo muito que você olhe isso também, ok? Bom, minha gente, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Eu poderia ficar horas falando sobre o lucro real, é um assunto que eu amo de paixão, né? Que já me acompanha desde que eu comecei com a consultoria em 2009 e com os treinamentos em 2011. É um assunto que eu gosto muito de falar. Eu espero ter sido clara, eu espero ter trazido informações valiosas para você. Eu sei que se você nunca trabalhou com o lucro real, talvez tenha ficado algumas pontas soltas, normal, mas estuda toda a base legal que eu te falei, que você vai começando a compreender melhor isso daqui, tá certo? E se você já trabalha com lucro real, acredito que você tenha conseguido pegar alguns insights aí, né, do que eu passei para você. Então, gostaria de agradecer você ter me acompanhado até aqui e gostaria de te convidar para me acompanhar nas redes sociais, né? Eu tenho aí Facebook, LinkedIn, Instagram, você pode estar me acompanhando por lá, que eu tô sempre postando as novidades lá nas redes sociais. Até a próxima!